acompanhe agora essa entrevista impactante com o nosso irmão André, e essa entrevista com certeza vai impactar a sua vida, e você vai ver que Deus é o Deus que transforma, que faz obras maravilhosas na vida do homem. Irmão André, eu queria que você falasse um pouco do seu passado, como é que foi a sua vida antes de se tornar um homem de Deus, de se tornar uma pessoa de Jesus, de ter aberto seu coração para Jesus. Pastor, a minha história é como de muitas pessoas que foram resgatadas pelo trabalho do evangelismo. Uma vez que eu me distanciei dos caminhos do Senhor, quando tinha meus 15, 16 anos, e percorri a meu próprio ver a minha vida, eu mesmo fazia a minha história. Quando eu me deparei, eu estava enrolado, estava dentro de um presídio e estava sendo acusado de homicídio, onde eu tinha praticado mesmo também, por conta da vida que eu levava. Eu trabalhava, mas levava uma vida promíscua, uma vida, digamos assim, dupla, né? Eu trabalhava, mas nas horas vagas eu me prostituía, bebia, fumava. Então, o que aconteceu que, como a Bíblia diz, que um abismo puxa o outro, e da prostituição veio o adultério, de adultério veio outras coisas, e quando nós vimos, eu estava envolvido já no homicídio, e estava descendo o cárcere no presídio São José, em 1994, e de lá depois eu fui para o CRF, antigo depósito do coqueiro, e quando já estava sendo alcançado o trabalho de evangelismo. Quando eu cheguei na colônia agrícola, eu estava com uma pena de homicídio de quase 14 anos, e Deus reduziu esse quadro, e eu cheguei até a colônia. Na colônia agrícola tinha um trabalho de sistema penal, de evangelismo carcerário, onde eu conheci o irmão Olonilton Gonçalves, né, que através dele vim conhecer o senhor, o pastor Almir, né, que passou a ser o meu pastor a partir daquela data em diante, e eu me reconciliei com o Senhor, e aí tive a oportunidade de voltar ao seio do cristianismo. Mas o que acontece depois de quase 6 anos vivendo na casa de Deus, vivendo na presença dele, mais uma vez eu me distancio. E André, você vê aí, você está falando da importância desse trabalho evangelístico das igrejas dentro dos presídios, né? Das casas de detenção, casas penais. E se não fosse esse trabalho lá dentro, a Bíblia diz, eu estive preso e você foi me ver, né? Se não fosse esse trabalho, André, você acha que teria condições do sistema te recuperar, te restaurar a tua vida? Não, pastor, não há condições. O sistema bem que ele tenta, mas quando Deus fica colocado de fora de todo o projeto, e as coisas elas não são bem sucedidas. É como um casamento de um homem com uma mulher. Quando Deus não está no casamento, aquele casamento ele não tem sucesso. No futuro é separação, o futuro é catástrofe, né? Então, na situação que a gente fala de recuperação, né? Eles chamam lá no sistema penal, eles tentam chamar de ressocialização, pegar a pessoa e recolocar no convívio social. Mas eles usam os métodos, né, técnico mesmo, como manda a psicologia, como manda o trabalho do serviço social, e eles se esforçam. Só que dizem vai até faltando... que lá dentro da prisão, André, dizem que é a escola do crime, não é isso? Acontece exatamente isso lá dentro, a pessoa acaba aprendendo mais coisas ruins. Não que o sistema venha ensinar isso, né? O sistema ele não trabalha ensinando isso, mas o problema é que você vai para lá. Por exemplo, eu fui para lá... O ambiente o ambiente é propício a isso. É propício. Né? Então, quando eu cheguei lá, eu fui de homicídio, mas lá eu conheci traficante, lá eu conheci pessoas assaltantes de banco, onde até mesmo me relacionei com alguns. Alguns foram libertos espiritualmente, outros não. E aí o que acontece? Você acaba tendo uma amizade que, se você não tiver Deus, quando você vem para cá, para a liberdade, você pode ser convidado a participar. E André, qual é a frequência assim dos evangélicos dentro dos presídios, e qual o impacto que isso traz assim para os internos ali?
como é que os internos veem o trabalho evangelístico dentro dos presídios? Pastor, há um respeito muito grande por esse trabalho dos irmãos que se doam em fazer a visita nos cárceres, né? Porque almas são resgatadas naquele lugar, e os irmãos que estão lá, como eu fui alcançado, outros irmãos foram alcançados, uma igreja dentro da colônia agrícola foi formada, né? Construída lá, né? Construída uma igreja. Quando nós começamos lá, o senhor sabe muito bem disso, era como se fosse o chagão da administração, com uma telha de brasilite, 2 telhas fiadas uma na outra, muito quente, era aqueles bancos de madeira, tudo, né? Uma coisa bem arcaica mesmo, né? Mas ali o Senhor era adorado, era glorificado, exaltado. E os internos, eles têm muito respeito pelos irmãos que se dispõem a fazer a obra de Deus lá dentro. Tanto é que nunca aconteceu nada, não há história de que aconteceu alguma coisa com algum irmão que faz evangelismo carcerário. Nunca vi essa história acontecer, eu não sei disso, pelo contrário, todos os irmãos são respeitados. Eu soube por história, não participei na rebelião de 92, eu só cheguei após ela, mas eu soube que o pastor Gilberto Pereira foi um pastor que mediou ali a negociação. Por quê? Porque eu sempre vejo nos homens que vão lá levar a palavra um homem íntegro, um homem de Deus. Todos os pastores que vão naquele lugar, tá? A gente vê assim como um anjo, um defensor para a gente, como no caso do Olenilton, como no caso do irmão Erlon, como em outros casos que não dá para citar, são tantas as pessoas que trabalham aí, até mesmo no anonimato, né, de algumas igrejas. O Senhor é um pastor que tem nos acompanhado, tem aberto a porta da igreja para cá, tem nos recebido e tem apostado em nós. Haja vista que eu estou aqui hoje com o Senhor, né, dando esse testemunho do resgate da minha vida. Hoje, André, o povo fala aí fora, né? Os programas de policiais falam sempre que bandido bom é bandido morto, não é isso? É verdade. E a gente fala bandido bom é bandido morto, sim, mas morto para o mundo e nascido de novo para Jesus. Não é isso? É isso mesmo. Não é que o André fosse um bandido da mais alta periculosidade. Na verdade, foi um homicídio. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas não foi por assalto, essas coisas aí não. O André foi uma fatalidade, na verdade, né? Mas o André esteve ali dentro do presídio e podia ter se transformado num bandido da mais alta periculosidade, como outros também que foram alcançados, né? Como o Antônio Carlos. Antônio Carlos, ele foi resgatado também lá dentro do presídio, depois tornou-se um pastor na Assembleia de Deus, estudou e tudo. O André também hoje é pastor aqui no nosso ministério. Por quê? Porque o André se voltou para Jesus, andou com Jesus, deixou Jesus fazer a obra na sua vida, fazer o milagre, nasceu de novo e hoje ele é esse milagre. Deixou a vida de prostituição, a vida de engano, a vida errada para fazer a obra do Senhor. E esse é um grande milagre. E André, enquanto você estava lá dentro do presídio, você viu assim alguma coisa por parte daquelas pessoas internas ali, alguma rebelião, algum momento difícil assim? Vale lembrar, pastor, eu não sei se o senhor está lembrado que houve uma época que teve uma licença na colônia agrícola em que a juíza, eu não lembro bem o nome dela agora, porque já faz anos isso, há mais de 15 anos, e foi proibida a licença dos internos. E eu já estava na frente da igreja lá dentro como segundo dirigente. O primeiro dirigente era o Antônio Fonseca, o Otávio era o advogado que advogava pela igreja, que é o pastor Otávio, que é o pastor Otávio daqui da nossa igreja, e o irmão Lonilton, e o senhor como nosso pastor que batizava lá dentro, né, e passava a ceia. Não sei se o senhor lembra desse fato que ocorreu, que foi proibido de sair, foi vetado porque era Dia das Mães. Então, como lá tinha muito preso do sexo, na verdade era uma prisão do sexo masculino, e a juíza ela baixou um decreto que não havia necessidade de fazer essa liberação desses internos, porque eles eram pai e não mãe, né? Então foi isso que ela entendeu e ela não liberou. Então a gente sabe que quando nós estamos no semiaberto, nós temos direito a 5 licenças ou 4 licenças anuais. Essas licenças são Dia dos Pais, Dia das Mães, Semana Santa, tudo, onde tem até uma programação que é feita. Numa delas a gente já chegamos na sua igreja
E o que é que aconteceu? Que ela vetou. E aí houve uma manifestação nossa lá dentro, aonde nós ficamos à frente da manifestação, aonde eu até telefonei com o senhor, o Otávio foi até o juiz, tudinho, e aí depois nós conseguimos êxito, e essa manifestação foi uma manifestação pacífica. Nós fizemos uma greve de fome, aonde a comida ela iria lá para ser doada para as pessoas que moram na vila de Americano, na Vila Ferreira Pena. A gente disse que não queríamos a comida, e foram 2, 3 dias, a gente estava determinado a não comer, e aí foi quando eles abriu a exceção e teve vitória dessa manifestação. Até ver a rádio, foi oração, tudo, né? Reuniram, e graças a Deus não foi algo que foi para frente, né? Não houve quebra-quebra, não houve queima não houve fuga, não houve nada. A manifestação foi uma manifestação pacífica. Nós fizemos greve de fome. E greve de fome a gente até jejua, aproveita e jejua para Deus, e Deus deu a vitória. E esse trabalho também nos presídios, lá em Americano, não é só um trabalho que fica ali dentro, não. Na verdade, é um trabalho que continua, principalmente na liderança do irmão Lenilton e desse grupo abençoado que faz essas visitas na prisão. Porque nós fazemos um trabalho com as famílias dessas pessoas, dos egressos do sistema penal, fazemos um trabalho de treinamento também quando saem, e ajudamos também a pessoa a se manter, né? Então é um trabalho completo, não é só a gente dizer, a gente vai lá e faz uma visita e pronto. Não, a gente faz a visita, dá treinamento, dá assistência, e nós cremos que é isso que a igreja deve fazer, né, André? Com certeza. Então não adianta só a gente ficar, vou trancar minha casa aqui porque eu estou com medo da bandidagem, ou bandido bom é bandido morto, essas coisas todas aí que falam. A gente precisa fazer alguma coisa, precisa correr atrás, precisa ir lá ver o que é que a gente pode ajudar, o que é que a gente pode fazer. Então as igrejas evangélicas estão fazendo esse trabalho, e não só o trabalho dentro da prisão, mas trabalhos também de centro de recuperação, né? O André também tem visto alguns trabalhos assim em centro de recuperação, e como tem dado resultado. Já pensou, André, se não tivesse esse pessoal internado em centros de recuperação, que muitas vezes são centros até clandestinos, que funcionam ali pelo próprio esforço, dos irmãos que estão ali, né? Estão pagando um preço alto. Não tem nenhum tipo de ajuda governamental, são centros organizados na vontade mesmo, no poder de Deus, e lá tem oração, tem busca de Deus, e eles correm atrás de doações para poder manter, e assim diminui, né, André, a taxa de marginalidade no nosso país. A gente fica triste, pastor, quando a gente ouve na rádio e na mídia, né, até mesmo nesses canais que tem de noticiários policiais, dizendo assim, nós vamos ter uma meta de construir mais presídio. Quando eu escuto isso, eu me entristeço, porque quando eu vejo qual é a proposta de um deputado, qual é a proposta de um prefeito, de governador, que ele diz que ele vai aumentar o número de patrimônio, de cadeia pública, de penitenciária, de delegacia, ele automaticamente, no meu entender, ele está dizendo, vai aumentar bandido mais na rua, vai aumentar homicidas mais na rua, vai aumentar mais estrupador mais na rua, enquanto que a igreja evangélica tenta transformar a vida desse homem. Exatamente. E a gente tem que pensar nesse ponto de partida, de que não, nós não podemos fazer, quando eu quero dizer que eu vou aumentar um prédio que hoje está abrigando 1000 presos, eu vou aumentar ele para abrigar mais 1000 amanhã, significa que eu quero mais 1000 assaltantes na rua, mais 1000 homicidas na rua, enfim. Então, se a gente partir para o trabalho espiritual, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então vai acontecer o que? A pessoa vai ser liberta. Então vai acontecer que aquele espaço que cabia 1000 pessoas, 1000 assaltantes, 1000 bandidos, vai diminuir, vai ter 500, vai ter 200, vai ter 300 pessoas transformadas. E às vezes, né, o próprio meio evangélico, até no meio evangélico, meio cristão, as pessoas dizem, não adianta, porque a pessoa vai estar fingindo lá que é crente, está fingindo que é evangélico porque ele quer diminuir a pena dele, né, está se comportando para sair logo, mas não vai mudar coisa nenhuma. Isso é um engano, porque na verdade a Bíblia diz que o Evangelho, a palavra de Deus, ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê.
para a salvação, e é uma salvação completa, uma salvação plena, né? Então nós vemos que Deus, ele opera milagres. Você é um exemplo desse milagre, e tantos outros aí que nós conhecemos são exemplos desse milagre grande. Então vale a pena fazer esse trabalho, vale a pena crer, vale a pena interceder, vale a pena visitar essas pessoas. E evangélico, crente, você que está me assistindo, saiba que vale a pena participar de um grupo assim, para vermos pessoas transformadas, que seja um só que se converta. O André, por exemplo, se fosse só o André, como saldo de todo aquele trabalho naquela época, nós já estaríamos felizes. Por quê? Porque uma pessoa a menos fazendo maldade na rua, é uma pessoa a menos destruindo a sua própria vida e a vida de outros, é uma pessoa a menos. E quando a gente treina essa pessoa, ela vai servir de quê? De resgatador de vidas, como é o André agora. O André agora é pastor de uma congregação lá no Aurá, e essa congregação, ela tem resgatado vidas ali. O André tem trabalhado com a musicalização, tem trabalhado com orações todos os dias, com visitações, com trabalhos de retiros, várias coisas têm acontecido ali. Então, o André hoje é uma pessoa que foi resgatada, mas está resgatando muito mais vidas para o Senhor Jesus. Então vale a pena, não fica pensando, é um trabalho vão. Não é um trabalho vão, é um trabalho com resultado extraordinário, como você está observando agora. Vamos ouvir agora as considerações finais do nosso irmão André, a sua palavra final, e com certeza vai abençoar a sua vida. Pastor meu, gostaria de fazer só uma observação para o nosso povo evangélico, porque a maioria das pessoas que estão no cárcere, 70%, pastor, são filhos de evangélicos, são filhos de presbíteros, são filhos de diáconos, são filhos de pastores que estão ali dentro. Eu mesmo, pastor, sou filho de uma senhora, de uma neto, de uma senhora que ela fazia parte do coral, hoje já falecida, né? A minha tia também fazia parte de uma igreja, não vou citar o nome da igreja para não ficar com ética. E o que aconteceu é que a gente vê a necessidade da gente estar abrigando as pessoas dentro da igreja e vigiando para que os nossos filhos não venham cair. E o que acontece, a prisão, ela veio para mim como um conserto, ela veio para mim, valeu eu ter passado pela aflição, porque só assim eu vim ter de novo com o mandamento de Deus, porque foi o que me levou a esse lugar, foi justamente a desobediência. Então hoje eu me retrato muito com Israel. Então toda vez que Israel desobedecia a Deus, eles caíam numa forma de cativeiro, né? E a minha forma de cativeiro foi cair numa penitenciária. Mas outras pessoas, com um amigo meu, já caíram em leitos hospitalares, outros já perderam perna, outros estão paralíticos. Enfim, tem uma forma de cativeiro. Então a consideração final que eu faço nesse dia, nessa oportunidade que o Senhor me deu, é que nós possamos estar atentos para o nosso jovem dentro da igreja, que nós possamos estar apostando naquela pessoa que ela caiu, errou, mas que você esteja lá para dar a mão para ela. Porque se o Senhor não der a mão, você que é pai de uma pessoa que está viciada, você que é pai de uma menina que está na prostituição, até mesmo voltado para outras coisas, e que você aposte no seu filho, porque se você não apostar, você não proteger o seu filho, a sociedade em si ela não vai proteger, ela não vai te proteger. Então aporte, creia, vá para a igreja, leve para a oração, leve o seu filho, convença ele, mostre para ele o estatuto, mostre os mandamentos do Senhor para ele, porque é assim que ele vai ter os mandamentos, como diz provérbio, educa o teu filho no caminho que ele deve andar, que quando grande ele não vai jamais se esquecer dele, né? Pitágoras, o filósofo, falava que ensina a criança e não será preciso punir um homem. Eu creio que Pitágoras lia a Bíblia, porque quando ele leu esse provérbio, ele fraseou essa palavra aí. Amém. Então eu agradeço a oportunidade nesse lugar hoje, pastor. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Eu sei que muitas pessoas estão nessa situação, muitos pais, até mesmo evangélicos, com filhos que estão nas drogas ou estão na criminalidade, e eu convido você a dobrar os seus joelhos agora ou a fechar os seus olhos e buscar a Deus.
creio. Porque Deus é a solução. Se André foi resgatado, é porque tinham pessoas que estavam orando, intercedendo por André e ensinando a palavra a ele. E ele foi resgatado. Então, nessa hora, fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, nós clamamos agora, Sim, meu Pai, clamamos, por aqueles que estão na marginalidade, Sim, Pai, por aqueles que estão nos vícios, Sim, Pai. aqueles jovens, Senhor, aleluia. muitas vezes pré-adolescentes, Sim. adolescentes, Senhor, a sociedade fica imaginando uma forma Verdade, Pai. de punir, de prender. Não quer dizer que sejamos contra, ó Deus, as leis estabelecidas que nós não somos. refreiam até, meu Deus, o avanço da iniquidade, da maldade, das mortes, da criminalidade. Mas, ó Deus, nós cremos que acima de tudo está a tua lei. Sim, Pai. E a tua lei, meu Deus, é a lei da graça. É a lei que alcança o pior, como foi o caso daquele homem ali pregado na cruz ao teu lado, quando ele se arrependeu dos seus pecados, te reconheceu como Salvador, como Senhor, e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. E o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez tenham pessoas, meu Deus, que estão assistindo esse programa agora e estão planejando já sair para fazer alguma coisa errada, meu Pai. Mas, ó Deus, que o teu Espírito Santo, através dessa palavra, meu Deus, que essa pessoa desista agora, em nome de Jesus. Desista dos seus crimes e confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que busque a tua presença agora. Nós oramos, meu Pai, por aqueles que estão presos, aqueles que já se arrependeram, que eles, Senhor, em nome de Jesus, busquem a tua presença. Abençoa todos aqueles que visitam os presídios, que fazem os trabalhos, Senhor, com afinco, com determinação, com persistência. Meu Deus, não deixa que eles desistam em momento algum, mas fortalece-os. Deus, entra com libertação nas casas penais, entra com libertação, meu Deus, nas delegacias, entra com libertação, meu Pai, nos presídios, entra com libertação, meu Deus, na colônia agrícola, entra com libertação, ó Deus, nas casas educativas, meu Pai, para adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor entre com uma restauração, uma mudança, um avivamento no nosso país, para que haja um resgate. Deus, não aceitamos que brasileiros morram, não aceitamos que brasileiros continuem matando, não aceitamos que brasileiros, Senhor, continuem nessa situação. Muda, Senhor, a situação da nossa nação e usa a tua igreja, que seja um só ato, mas que seja feito na fé e na determinação e no poder resgatador, salvador do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja abençoado e até o nosso próximo programa.